Saudações positivas e seja muito bem-vindo ao nosso Pocket Cursos da Escola Virtual aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social, da SEDES. Eu sou Saulo Luna e vou acompanhar vocês nesse curso, nessa mini aula. E hoje eu quero conversar com vocês sobre explorando a jornada da felicidade e bem-estar. Eu quero te convidar para fazer uma viagem comigo. Então, sente-se confortavelmente onde você estiver, pegue papel e caneta, pegue suas anotações necessárias para que a gente possa caminhar junto nessa viagem. Mas deixa eu me apresentar um pouco e falar quem sou eu. Eu sou bacharel em administração, tenho especialização em business na Universidade de Miami, tenho mais de 15 anos nessa área de gestão, focado em processos, focado em qualidade, certificação ISO 9001 para gestão estratégico. E desde 2015 eu venho caminhando, fazendo uma transição de carreira para começar a trabalhar em sistemas de felicidade, bem-estar dentro do ambiente corporativo. E desde 2020 eu trabalho com essa parte de desenvolvimento humano, atendendo com psicanálise e como terapeuta positivo. Eu gosto de dizer, quando me apresento, que eu tenho como características positivas o bom humor, o otimismo, a escuta ativa e a generosidade. Eu tenho um mantra que eu gosto de compartilhar com as pessoas e vivo ele na sua essência, que é exercer a gratidão e enxergar os lados positivos em tudo o que acontece nos fatos, tudo que está acontecendo ao meu redor. Então, vamos começar? Você já pegou seu papel? Você já pegou sua caneta? Já pegou sua aguinha, um cafezinho? Então sente-se agora confortavelmente e vamos lá. Então tudo começa com uma história. Então era uma vez. Então eu vou começar agora contando uma história para vocês. A felicidade se encontrou com a dificuldade e falou: "Você atrapalha a minha existência." A dificuldade, muito difícil que era, em vez de responder, criou um caso. Colocou 10 pedras enormes no caminho da felicidade. Coitado. A felicidade, que já estava com as asas meio tortas de tanto levar pedradas, pulou 1, 2, 3, 4, 5 pedras e quando chegou na 6ª, ufa, vou descansar um pouco. E reclamou dessas dificuldades, dessas pedras que estavam no seu caminho. "Você não me deixa passar", disse a felicidade. "Saia do meu caminho." Então a dificuldade, chatinha que era, sisuda, calada estava, calada continuou e colocou mais 12 pedras no caminho da felicidade. Esta então puxou outra vez a alavanca da determinação e começou a pular 1, 2, 3, 4, 7. Ufa, na 8ª se deitou e descansou um pouco. E pensou: estou cansada. Por que ela não sai do meu caminho? A dificuldade colocou mais 14 pedras na sua estrada. A felicidade então levantou-se determinada e séria e começou a pular 1, 2, 3, 6. Exausta, já chegou na 13ª pedra e quando estava na última, deu de cara com a dificuldade. "O que é isso?" disse ela. "Eu não acredito. Outra vez você no meu caminho." A felicidade não vacilou. Respirou fundo, sorriu e puxou a força necessária para pular a última pedra. A dificuldade ficou parada olhando e disse: "Eu existo para que você me vença, não para impedir sua passagem." A felicidade então prosseguiu, mais feliz. Sabia agora como pular as pedras que queria encontrar pela estrada. Uma estrada essa muito longa, muito, muito longa. E agora eu quero te convidar para uma reflexão. A primeira de muitas que nós faremos aqui ao longo do nosso encontro, da nossa jornada. Qual é a sua percepção dessa história? Pegue no seu papelzinho, no celular, e tire um tempo para você e comece a refletir sobre esse contexto.
Como que você enfrenta as dificuldades? Como que você lida com essas adversidades do dia a dia? Quais adversidades você já superou? Quantas histórias positivas você tem dessa superação? Para um pouquinho e vamos agora para a última pergunta. Como você age ou reage diante das dificuldades? Você é aquela pessoa que, diante das dificuldades, vence um ou outro obstáculo, senta e reclama? Ou você, mesmo com as adversidades, reclama um pouco, mas acha as estratégias dentro de você para seguir em frente? Essa história vai perpassar todo o nosso contexto da nossa viagem hoje. Então apertem os cintos. A gente está falando de dificuldades. Muitas dificuldades a gente vai enfrentar ao longo da nossa jornada. Mas quais são as dificuldades que nós temos que são recentes nos últimos anos? Eu gosto de compartilhar alguns dados estatísticos antes da gente entrar para o nosso cerne de que como que a gente vai viver essa história, como vamos viajar nessa nossa estrada da felicidade e bem-estar. Então, alguns dados gerais que hoje nós estamos enfrentando sobre as nossas dificuldades. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3% da população brasileira sofre com algum transtorno da ansiedade. 11% dos brasileiros receberam algum diagnóstico sobre depressão. Isso equivale a que 1 em cada 10 brasileiros tem depressão. Nos últimos anos nós vivemos essa questão da pandemia e isso afetou 53% dos brasileiros. E tem mais. 56% dos brasileiros não estão satisfeitos com seu trabalho. 87% dos brasileiros esperam mais com o trabalho, não apenas uma questão só salarial. E aí você me fala assim, nossa, se eu já estava numa dificuldade, esses números dão um banho de água fria. Mas há uma luz no fim do túnel. Aguarde. Como que podemos superar, combater e enfrentar essas dificuldades e essas adversidades? Como que mesmo com as nossas crises de ansiedade, como com as nossas crises de depressão, nós podemos superar e ter uma vida plena, feliz e satisfeitas? E aí eu quero começar a conversar com você agora sobre felicidade e dizer que felicidade é uma ciência. E se ela é uma ciência, ela tem uma fórmula matemática. E se ela é uma fórmula matemática, ela foi testada. E vocês vão saber o porquê. Aí você pode me perguntar, calma aí, felicidade é ciência? Aí vamos trazer alguns dados históricos. Nos anos de 1970 a 1998, a depressão e felicidade foi estudada. E nós tínhamos alguns dados que comprovem isso. Do final da década de 70 até o final dos anos 90, nós temos 2.600 pesquisas sobre felicidade, 14.000 pesquisas sobre bem-estar e 67.000 pesquisas sobre depressão. E aqui a gente precisa fazer um parênteses. Quando a gente olha a questão da felicidade e bem-estar como ciência, ela começa a se tornar estudada no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando então nos Estados Unidos existe um movimento de pensar e repensar a questão da saúde mental, não pelo prisma da sua doença, mas sim pela perspectiva do que a gente pode fazer pela saúde mental, olhando pela perspectiva positiva. Então, muitas pesquisas foram incentivadas a partir daí. Então, por isso que a gente vai ver logo depois, a partir dos anos, no final da década de 90, um boom de estudos e pesquisas sobre felicidade. Nós tivemos um aumento de 381% sobre pesquisas sobre felicidade. Isso data até 2017. Quando a gente fala em bem-estar, a gente começa a perceber que houve um aumento de 632%. E quando a gente olha a depressão, ela continua crescendo, porque dados da Organização Mundial da Saúde diz que no ano de 2030, a depressão será a doença
que vai mais acometer o mundo, gerando impactos sociais, econômicos e familiares, gerando uma grande crise de saúde mental, crise econômica, crise familiar. Então a gente precisa começar a repensar nosso modelo, nossas formas de pensar e agir na sociedade, no nosso trabalho. Por isso que hoje nós temos um grande conjunto de pessoas acometidas pelas nossas doenças. E aí, se felicidade é ciência, se felicidade tem uma fórmula, como é que a gente consegue quantificar e metrificar essa fórmula? E eu te digo, é uma fórmula simples. Felicidade é igual fatores genéticos, mais condições atuais da sua vida, mais atividades ou ações intencionais. E vamos explicar cada uma dessas partes da fórmula. Felicidade é igual à genética. 50% da sua vida, da sua felicidade, não depende de você. Está atrelada à questão de genética. O que isso significa? Que você herdou traços de característica genética da sua mãe, do seu pai, da sua ancestralidade, dos seus avós, dos seus primos. Tudo isso você é resultado de resultados de outros resultados que hoje você chega aqui. E sobre isso, não tem nada que possamos fazer. Apenas aceitar. Então, aceitar seus cabelos loiros, sua pele morena, seus olhos castanhos, sua sarda, sua altura. Isso que a gente precisa aceitar. Então, 50% da nossa felicidade vem da nossa genética. 10% da nossa felicidade vem das questões sociais, das condições atuais, da sua idade, do seu sexo, do seu estado civil, da sua moradia. Isso é o que você está, como você está nesse contexto atual. Mas você pode falar assim, mas eu estou solteiro e posso ficar comprometido? Ou estou comprometido e posso ficar solteiro? Sim, pode. Mas isso não depende desses 10%. A gente vai ver mais para frente. Depende das suas ações ou atitudes intencionais. Esses 10% diz onde você mora. Se você mora em Brasília, se você mora no Rio de Janeiro, se você está casado, se você é religioso, se você é ateu, se você tem filhos, se você tem uma renda alta, média ou baixa, isso tudo está na sua condição atual. E 40% são das suas atividades intencionais, ou seja, das suas escolhas. Se eu estou solteiro, eu posso buscar formas para me relacionar, para sair desse estado social. Se eu estou desempregado, eu posso agir, fazer ações para buscar um emprego. Se eu estou com uma renda X, eu posso fazer ações, posso ter estratégias, posso fazer cursos para ter 2x, 3x de renda. Se eu estou insatisfeito do meu relacionamento, eu posso fazer estratégias para buscar terapia para melhorar esse relacionamento. Se eu estou em relacionamento e quero melhorar, eu posso optar por viajar com meu cônjuge, eu posso optar por fazer ações e tudo mais. Então, 40% da nossa felicidade depende de cada um de nós, depende de você. Então, o que você está fazendo com essa capacidade que você tem de escolhas? E aí, vamos trazer agora esse dado de uma outra perspectiva. Vamos trazer esse dado num gráfico de pizza. 50% da nossa felicidade são fatores genéticos. Eu não posso mudar. 10% estão vinculados às questões ambientais, socioambientais. E dos 40% que estão na minha mão, estão na sua mão, o que você está fazendo com esses 40%? E aqui a gente tem algumas questões da neuroplasticidade que, independente das questões de acometimento de saúde, o cérebro sempre vai encontrar formas e formas de se reproduzir, de encontrar formas de crescer. Os neurônios vão sempre encontrar caminhos novos, sinapses novas, para que você possa redefinir sua realidade. E você sabia que se você contar uma história, ou você viver uma história, seu cérebro não vai saber a diferença? Então, se você quer ser feliz, se você começa a pensar sobre felicidade, comece a olhar para a sua realidade e comece a pensar nas histórias que você está contando. A gente vai ver isso daqui a pouco.
E agora você pode estar me perguntando, ok, felicidade é ciência, felicidade tem uma fórmula, a felicidade depende de mim. Eu sei que existe um conjunto de situações, um conjunto de contextos, que existem pessoas ansiosas, depressivas e insatisfeitas com o trabalho. Mas você fala assim, Saulo, e agora? Como é que eu posso pensar tudo isso? Como é que eu posso operacionalizar tudo isso? E eu te respondo de forma simples. Escolhas. Escolhas, sim. O ser humano, ele vai sempre ter duas formas de tomada de decisão. Ele vai fugir da dor ou vai buscar o prazer. Sempre, em qualquer decisão, ele vai sempre fazer dessas duas formas. Ele vai fugir da dor ou buscar o prazer. E aí, quando a gente olha esse contexto nas decisões que nós tomamos pela perspectiva da felicidade, a gente precisa dizer, eu sou hedonista ou eu vivo na eudaimonia? E o que isso significa? O hedonismo, ele vai ver o prazer a curto prazo. Ele vai ver, eu quero comprar isso, eu vou comprar isso agora. Eu quero comer, eu vou comer isso agora. Eu quero viajar, eu vou fazer isso agora. Ele não pensa no longo prazo. Ele é o prazer pelo prazer. É o aqui e o agora. Ele não pensa em consequências. Então, é aquela pessoa que usa o cartão e pensa assim, amanhã, depois eu vejo como é que eu pago. É aquela pessoa que tem o dinheiro da conta do telefone na segunda-feira, mas chega a sexta-feira, vamos sextar. E na segunda-feira sempre chega e tenta dar um jeito de solucionar. Então, o hedonismo ele vai pensar nessa perspectiva. Diferente da harmonia, que é o prazer no longo prazo, a harmonia vai pensar na felicidade, no aqui e no agora, mas muito mais ele vai viver o prazer a longo prazo. Se o hedonismo é o efêmero, a harmonia é a questão do propósito. Eu vou ser feliz, mas eu vou fazer escolhas que eu quero para uma vida que tenha significado, que tenha um propósito, onde eu consiga ter um legado. E aí eu te pergunto, você tem um propósito de vida? Você sabe quais são os legados que você quer ter na sua vida? Quando você olha para as suas escolhas, você consegue perceber se você está sendo mais hedonista ou sendo vivendo mais eudaimonia? Porque isso tudo configura os pilares da felicidade. Quando você olha a felicidade, ele existe alicerces, ele existe pilares, é uma coisa basilar. Martin Seligman, que é um grande pesquisador da psicologia positiva, um dos grandes incentivadores da ciência da felicidade, ele vai dizer que existem 3 formas de você ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida significante, uma vida autêntica, uma felicidade autêntica. Você tem que viver uma vida agradável. Você tem que buscar prazeres, satisfações momentâneas. Sim, você precisa ter esse prazer. Você precisa ter uma vida engajada. Ou seja, você precisa se conectar com algo, se conectar com alguma atividade que produza uma sensação de realização, que produza uma sensação de bem-estar, que você consiga colocar em prática todo o seu conhecimento e todas as suas habilidades. E você precisa ter uma vida significativa, que é você ter um propósito de vida, é você se conectar com algo além da sua existência, é você ter uma obra social que você consiga participar, é uma causa que você gosta de militar, é um motivo pelo qual você sai da cama de manhã. Então, ou seja, o que faz você viver? O que faz você se movimentar? É uma vida significativa. Só que quando a gente olha essas 3, você pode estar me perguntando, ou você pode estar se perguntando, qual é a mais importante? E aí eu te devolvo essa pergunta. Na sua perspectiva, qual é a mais importante desses 3 pilares? E a resposta depende. Depende do seu momento de vida, depende do seu contexto situacional, mas tudo depende de um equilíbrio. Para que você tenha uma vida abundante, uma vida feliz e plena, você tem que ter um equilíbrio entre prazeres momentâneos, prazeres a longo prazo. Você tem que se comprometer com você mesmo para alcançar os resultados.
Tá fazendo sentido para você? Vai anotando as suas ideias, vai anotando as suas percepções, para que você consiga ter algumas insights. Por isso que é bom você estar sempre com seu caderninho ou com o celular perto.